Bom dia, eu sou a Glória e eu fiquei com a parte 1 do seminário, no qual pede para criar e resolver dois problemas fazendo uso de função afim. O problema que eu criei foi o seguinte: um aplicativo de viagens cobra como valor fixo R$ 4 cada viagem e mais R$ 2 por cada quilômetro percorrido na viagem. Qual será o valor da corrida em uma viagem de 42 quilômetros? Se o x representa os quilômetros da corrida, a função que representa o valor, o v, em reais é esta: v de x igual a 2x mais 4. Com esta função, podemos responder qual será o valor da viagem. Sendo calculado assim, v igual a 42 igual a 2 vezes 42 mais 4, que fica 84 mais 4, dando resultado de 88. E foi feito um gráfico em ordem crescente, assim como foi pedido no enunciado. O segundo exercício seria como uma continuação do primeiro. Supondo que a cada viagem feita pelo motorista, o aplicativo cobrasse uma taxa de R$ 12. O motorista fez uma corrida de R$ 68. Quanto iria apenas para o aplicativo? Primeiro, teria que descobrir quanto seria esses 12%, e eu fiz a conta aqui, e dando o resultado ali no final de menos 4,16. E também foi feito o gráfico em ordem decrescente, assim como foi pedido no enunciado. Bom dia, eu sou a Mayara e eu vou apresentar a segunda parte do seminário, que está dividida em duas partes, uma sobre função afim e a outra sobre progressão aritmética. Vamos ao primeiro exercício. 1. A partir do que se conhece sobre função linear ou função afim, construa um gráfico para a seguinte conta: f de x igual a 3x mais 5. A função afim é um caso particular da função linear que apresenta a lei da formação do tipo f de x igual a ax, em que a é real e diferente de zero. Antes de mais nada, vamos traduzir a fórmula usada nessa conta. Ali tem a conta bem ali em cima e aqui a fórmula e sua tradução. Aqui tem f de x, f representa a função. A representa o coeficiente de x, que ali é 3, e b é o termo constante, que é 5. Tendo como base essa fórmula, se torna mais fácil realizar os cálculos e encontrar um resultado preciso. Aqui está a conta, e esse foi o resultado, que é menos 5 sobre 3. E aqui o gráfico. Realizada a conta, o resultado foi confirmado como menos 5 sobre 3. O gráfico decrescente é realizado como base principal no resultado do cálculo acima. Aqui é o gráfico, que ele é decrescente. Vocês podem ver que ele cresce começando ali no 12, e termina no menos 5. Ele para no 3, que é sobre 3, e o 5, que é o 5 que está acima, menos 5. E a raiz é menos 5 sobre 3 e o zero ali da ponta. Vamos ao segundo exercício. 2. Encontre o sétimo termo da seguinte progressão aritmética, PA. 1 sobre 2, 3 sobre 3, 5 sobre 4, 7 sobre 5, 9 sobre 6 e 11 sobre 7. A progressão aritmética, PA, é uma sequência numérica que utilizamos para descrever o comportamento de certos fenômenos da matemática. Em uma PA, o crescimento ou diminuição é sempre constante, isso é, de um tempo para o outro a diferença será sempre a mesma, e essa diferença é conhecida como razão ou R. Antes de iniciar o cálculo, mostrarei os elementos de uma PA, suas fórmulas e como a realizar. Ali em cima está a PA que a gente vai utilizar nessa conta, e toda PA ela tem certos elementos que a gente tem que decifrar, que são muito importantes para a conta. Eles estão aqui embaixo em vermelho. Primeiro, a gente tem o A1, que é o primeiro número de uma PA, que no caso é 1 sobre 2. Depois, a gente tem o N, que é a quantidade numérica da sequência. Aqui nós temos 6 frações, então a quantidade numérica é 6. A razão, geralmente, é a diferença de números que existe daqueles números para cima ali. 1 de 3, a diferença é 2. Só que nesse caso, a gente ainda tem que descobrir a razão, então ela está com um ponto de interrogação. E o AN é o último número de uma PA, que no caso é o 11 sobre 7. Aqui nós temos também duas fórmulas, que é R igual a A ao quadrado menos A1, que vai ser utilizada para achar a razão, e AN igual a A
sobre 1 mais n menos 1 igual a r, que é a fórmula final que a gente vai usar nessa conta. Aqui está a conta, e é assim que se resolve, olha. A gente divide aqui os números da PA, depois a gente decifra a razão, que é 1 sobre 2, que no caso vai ser apenas 2. Depois nós vamos para a fórmula final, que é apresentada ali, o AN, aqui, e o resultado é 13 sobre 14. O cálculo da PA tem como resultado 13 sobre 14. Sendo assim, essa projeção ganha um novo número em sua sequência. E aqui a gente tem uma nova sequência, graças ao número que a gente encontrou. É isso. Olá, bom dia. Meu nome é Gustavo e hoje eu vou falar sobre a questão 3 que eu fiz, que são 2 exercícios com função de primeiro grau e PA. E na 1 aqui, queremos achar o 30º termo. Então, vamos calcular o 30º termo da PA, que contém o 3, o 5, o 7 e o 9. E assim sucessivamente, através da função de primeiro grau ou função afim. Para a função do primeiro grau, a gente não usa essa fórmula conhecida, a fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, que é a razão. Aqui não usaremos essa fórmula. Aqui vamos usar apenas a razão. E a razão aqui a diferença é 2, porque 5 menos 3 é 2. E assim usaremos só o número 2 para descobrir o 30º termo. Aqui está a fórmula já calculada de função de primeiro grau, que é fx igual a ax mais b. Aqui na função de primeiro grau, o a é a nossa razão, que é o número 2. Então, fazemos a conta, fx igual a 2, que é a razão, x mais b. Depois, fx igual a 2 vezes 1, porque aqui o x vale 1, mais b, para no final calcularmos e dar 2 mais 1. Aí trazemos o a 30, que é o que queremos descobrir, trazemos ele de volta, levamos eles para uma outra conta, que é o f, que agora é o 30 no lugar do x, mas é igual a 2 vezes 30 mais 1. Calculamos f30 igual a 60 mais 1 e deu 61. Então, descobrimos o nosso 30º termo, que é 61. E essa aqui foi a nossa PA com função de primeiro grau. Opa, deixa eu focar. Aqui é a nossa PA sem a função de primeiro grau. Então, já que não temos a função de primeiro grau, usaremos a fórmula típica, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, que seria a razão. Aqui está alguns termos para a gente saber o que temos, que é o A1, que é o primeiro termo, que é 4, o N, que é o total de casas, ou seja, 50º são 50 casas. A razão, que é 5, que é a diferença entre os termos, ou seja, 5. E o AN, que queremos descobrir qual ele é. Aqui a fórmula calculada feita, ou seja, AN igual a A1 mais N1 vezes R. Aí depois colocamos os 50, mas tanto faz. AN, a 50, que é o 50, qual é o nome? 50º termo. Mas tanto faz, os dois é a mesma coisa. A1 mais o 50, que é o N, que é o tanto de casas, menos 1, vezes R. A 50 igual a A1 mais 49, que é o resultado de 50 menos 1, é R, razão. A 50 igual a 4 mais 49 vezes 5, porque a razão é 5, então calculamos vezes.
A50 igual a 4, mais, que é o resultado de 49 vezes 5, 245 mais 4, deu no total 249. Então, o nosso AN é, que é o nosso cinquentésimo termo, que é o 249. Meu nome é Cibele e eu vou resolver o quinto exercício de matemática, no qual pede 2 exemplos de capitalização linear e juros simples. No primeiro exercício, eu fiz esse enunciado. Em janeiro de 2020, José pegou um empréstimo de R$ 2.000 sob taxa de juros simples de 1% ao mês. O pagamento deve acontecer em 12 meses. A conta eu fiz assim. O valor inicial é 2.000. Os juros é 1%. O tempo é 12 meses ou 1 ano. E agora nós vamos descobrir os juros da questão. Para o cálculo dos juros da questão, eu pego o valor inicial vezes 1%, vezes os juros, vezes o tempo, que der 2.000 vezes 1% vezes 12 meses, que deu 240. Somente de juros, ele irá pagar 240 no prazo de 1 ano. E somado ao valor do capital, o total deve ficar a 2.240. Segundo exercício, Maria Bethânia fez um investimento de R$ 5.000 em uma aplicação de juros simples de 2% ao mês. Determine o valor recebido após 3 anos. O valor inicial é 5.000. Os juros é 2% ou 0,02. O tempo é 3 anos ou 3 meses. Agora vamos descobrir os juros da questão. O cálculo dos juros é 5.000 vezes 2% vezes 36, que deu 3.600. Somando ao valor inicial, o total de investimento ficará em 8.600.